Tem uma coisa sobre pessoas que preferem ficar sozinhas no fim de semana que quase ninguém percebe. Não é preguiça, não é desinteresse, e muito menos falta de vida social, como alguns gostam de julgar. A verdade é bem mais profunda do que parece. E quando você entende, começa a olhar essas pessoas de um jeito completamente diferente. Porque existe uma psicologia por trás desse comportamento, e ela revela muito mais sobre a mente e o coração de alguém do que qualquer conversa de bar. Pessoas que escolhem a própria companhia não estão se isolando do mundo. Elas estão se protegendo dele. Geralmente são pessoas mais sensíveis, mais observadoras, que absorvem o ambiente com uma intensidade que os outros nem imaginam. Elas precisam de silêncio para organizar o que sentem. Precisam de paz para não se perderem no excesso de estímulos que a semana inteira empurra para cima delas. Não é que elas não gostem de companhia. É que companhia demais pesa, consome, drena. E quando chega o fim de semana, ao invés de buscar barulho, elas buscam equilíbrio. E existe algo ainda mais profundo aqui. Pessoas que escolhem a solitude como refúgio costumam ser aquelas que carregam dentro de si uma mente ativa, uma autoconsciência forte, quase sempre acompanhada de uma expectativa alta sobre si mesmas. Elas não querem estar com qualquer um. Elas querem estar onde a alma respira, onde não precisam fingir, onde não precisam performar, onde não precisam atender a exigências sociais o tempo todo. E quando você vive cercado de ambientes que exigem mais do que devolvem, ficar sozinho vira descanso, não punição. Muita gente não entende isso porque confunde solidão com solitude. Solidão é ausência. Solitude é escolha. Solidão dói, solitude cura. Pessoas que ficam sozinhas por escolha não fogem do mundo. Elas se reencontram antes de voltar para ele. E esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Saber que sua energia é limitada e que você é responsável por protegê-la. Mas existe também um lado que quase ninguém fala. Algumas dessas pessoas aprenderam a ficar sozinhas porque lá atrás, conviver machucou. Foram julgadas, descartadas, comparadas, ignoradas. E o cérebro registra isso. Então, quando a vida oferece descanso, a mente escolhe aquilo que já parece seguro. A própria companhia. Não porque querem se esconder, mas porque já entenderam que não precisam se submeter a ambientes que não acolhem quem elas realmente são. A solitude vira um mecanismo de autorrespeito. Só que aqui vai uma parte importante. Pessoas que gostam de ficar sozinhas sentem as coisas profundamente. E sentem falta também. Falta de conexão verdadeira, falta de conversas reais, falta de alguém que veja além da superfície. Elas se afastam do superficial justamente porque desejam o profundo. E para gente assim, profundidade não é opcional, é necessidade. E talvez esse seja o ponto mais bonito de todos. Pessoas que escolhem ficar sozinhas são geralmente aquelas que mais têm a oferecer. Elas pensam antes de agir, sentem antes de falar, observam antes de julgar. E quando decidem se aproximar de alguém, é sempre de forma inteira. Sem joguinhos, sem excessos, sem máscaras. Porque quem conhece a própria companhia sabe reconhecer o valor de quem realmente vale a pena ter por perto. Agora eu quero saber: você é esse tipo de pessoa? Ou conhece alguém assim? Comenta, eu sou assim, ou conheço alguém assim, para eu entender quantos aqui se identificam. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like porque isso fortalece demais o nosso trabalho. E claro, se você gosta desse tipo de análise psicológica, se inscreve no Mindflow. Aqui a gente te ajuda a entender a mente humana de um jeito que ninguém te explica.